O Livro dos Médiuns, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fossem uma concepção individual, fruto de um sistema, ela poderia, com uma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Contudo, que nos expliquem ainda porque nós a encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Alguns críticos dizem que é porque em todos os tempos o homem tem amado o maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso para vocês? Aquilo que é sobrenatural? O que querem dizer com sobrenatural? Aquilo que é contrário às leis da natureza? Por acaso vocês conhecem tão bem essas leis para que possam assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, provem então que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que isso não é nem pode ser uma dessas leis. Acompanhem a doutrina espírita e vejam se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma admirável lei que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até hoje. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de atuar sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir os seus pensamentos. Se assim podemos nos expressar, resulta da sua formação fisiológica. Portanto, não há nesse facto nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que o homem morto e bem morto torna a viver corporalmente e que os seus membros dispersos sejam reunidos para novamente formar o seu corpo, isso sim seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Aí haveria uma verdadeira derrogação que Deus não poderia operar, a não ser por um milagre, mas nisso não há nada de semelhante na doutrina espírita. Alguns dirão: vocês admitem, portanto, que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem um ponto de apoio? Isso não é uma anulação da lei da gravidade? Sim, mas da lei conhecida. Contudo, a natureza já disse a sua última palavra. Antes que tivéssemos experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina carregando muitos homens pudesse superar a força da atração? Aos olhos do ignorante, isso não deveria parecer maravilhoso e diabólico? Qualquer pessoa que no século passado tivesse proposto transmitir um despacho de 500 léguas de distância e de receber a sua resposta em alguns minutos depois, essa pessoa seria tratada como um louco. Se alguém tivesse feito isso, todo o mundo teria acreditado que essa pessoa teria o diabo às suas ordens, pois somente o diabo era capaz de andar tão depressa. Então, por que é que um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, diga-se de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e só para mostrar, por analogia, que o facto não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente quando os estudiosos quiseram, na observação desses tipos de fenómenos, proceder por meio de assimilação, que eles se perderam. Aliás, o facto está aí. Todas as denegações não poderão fazer com que ele não exista, porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural. Isto é tudo o que podemos dizer para este momento. Se o facto ficar comprovado, irão dizer: nós o aceitaremos. Aceitaríamos até a causa a que vocês o atribuem, que é aquela de um fluido desconhecido, mas quem prova a intervenção dos espíritos. Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso fazer aqui toda uma demonstração que, porém, estaria fora de lugar e, além disso, ficaria duplicada, pois ela ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Todavia, para resumi-la em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se fundamenta neste princípio: todo o efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Na prática, nesta observação de que os fenómenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter a sua causa fora da matéria e que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, e isso é um resultado da experiência, devia estar fora deles, como não se enxergava o ser atuante, era então um ser invisível. Foi assim que, de observação em observação,
se chegou a saber que esse ser invisível, ao qual se deu o nome do espírito, ao nome de espírito, não é outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte arrebatou do seu grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo e invisível no seu estado normal. Eis, portanto, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua expressão mais simples. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente porque, ao morrerem, eles não perderam mais do que o seu corpo, mas conservaram a inteligência, que é a essência deles. Aí está a chave de todos esses fenómenos, erradamente reputados como sobrenaturais. Logo, a existência dos espíritos não é uma teoria pré-concebida, uma hipótese imaginada para explicar os factos. É o resultado das observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e os seus atributos, que aqueles que pensam que podem apresentar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional e, sobretudo, capaz de explicar todos os factos, que a apresentem, e então poderemos discutir o mérito de cada uma. Para aqueles que consideram a matéria a única força da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural, e para eles, maravilhoso é sinónimo de superstição. Nesse sentido, a religião, fundada na experiência de um princípio imaterial, seria um tecido de superstições. Eles não ousam dizer isso em voz alta, mas dizem-no levemente e acreditam manter as aparências, admitindo que é preciso que uma religião para o povo e para tornar as crianças educadas. Ora, de duas coisas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é para todo o mundo. Se for falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. Aqueles que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso, portanto, geralmente, apoiam-se no princípio materialista, porque, negando qualquer efeito extramaterial, negam da mesma forma a existência da alma. Examinem o fundo do pensamento deles, analisem bem o sentido das suas palavras e encontrarão, quase sempre, este princípio, se categoricamente formulado, emergindo sob o disfarce de uma pretensa filosofia racional com a qual o cobrem. Colocando na conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, eles então são consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma ocasião pré-concebida que os torna incapazes de julgar corretamente o espiritismo, porque eles partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pelo facto de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, será que aceitaríamos todos os factos qualificados de maravilhosos? Será que seríamos defensores de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Teríamos que conhecer muito mal o espiritismo para pensar assim, mas os nossos adversários não observam isso muito de perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é a menor das suas preocupações. Segundo eles, o maravilhoso é o absurdo. Ora, o espiritismo apoia-se em factos maravilhosos. Logo, o espiritismo é o absurdo. Isso para eles é um julgamento sem apelação. Acreditam opor-se a um argumento inquestionável quando, depois de terem feito pesquisas eruditas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos camisardos de Cevenas ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de flagrantes fraudes que ninguém contesta. Mas tais histórias constituem o evangelho do espiritismo? Por acaso os espíritas negaram que o charlatanismo tem explorado alguns factos em proveito próprio? Negaram que a imaginação tem criado factos assim e que o fanatismo tem exagerado bastante quanto a outros desses factos? O espiritismo não é solidário com as extravagâncias que se pode cometer em seu nome, assim como a verdadeira ciência não é solidária com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião é solidária com os excessos do fanatismo.
Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fadas e lendas populares que seriam ficções suas. Do mesmo modo, poderíamos julgar a história pelos romances históricos ou pelos dramas literários. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, pois a opinião de um crítico não tem valor senão quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só assim a sua opinião poderá ser levada em consideração, ainda que esteja errada. Porém, que peso terá a sua opinião sobre um assunto que ele não conhece? O verdadeiro crítico deve demonstrar não apenas erudição, mas um profundo saber a respeito da matéria que está tratando. Demonstrar um juízo correto e imparcialidade de toda a prova. Do contrário, qualquer menestrel vulgar poderia arrogar-se o direito de julgar Rossini, bem como um aprendiz de ateliê qualquer viria censurar Rafael. Portanto, o espiritismo não aceita todos os factos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, ele demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É verdade que naquilo que ele admite há coisas que para os incrédulos são puramente maravilhas, ou dito de outra forma, pura superstição. Que seja, mas pelo menos não discutam além desses pontos. Pois quanto aos demais não há nada a dizer e vocês pregam em vão. Ao atacar aquilo que ele mesmo refuta, vocês estão provando a própria ignorância sobre o assunto e os vossos argumentos fracassam. Contudo, dirão até onde vai a crença do espiritismo. Leiam, observem e saberão. Não se admite nenhuma ciência a não ser com tempo e estudo. Ora, o espiritismo, que trata das questões mais graves da filosofia e de todos os ramos da ordem social que abrange, ao mesmo tempo, o homem físico e o homem moral, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia que já não pode ser compreendida em algumas horas, assim como nenhuma outra ciência. Seria muita infantilidade querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, tanto quanto ver toda a física em alguns brinquedos de crianças. Para quem não quer ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas sim meses e anos, para lhe sondar todos os mistérios. Calculemos com isso o grau de saber e o valor da opinião dos que se arrogam o direito de julgar, já que viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou divertimento. Certamente eles dirão que não dispõem de tanto lazer para dar todo o tempo necessário a tal estudo. Está bem, nada os obriga a fazer isso. Todavia, quando não temos tempo de aprender uma coisa, então não nos metemos a falar dela e ainda menos a julgá-la se não quisermos ser acusados de leviandade. Ora, quanto mais elevada seja a posição que alguém ocupa na ciência, menos desculpável ela será por tratar levianamente de um assunto que não conhece. Nós nos resumimos nas seguintes proposições. Todos os fenómenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sua sobrevivência ao corpo e as suas manifestações. Segunda, esses fenómenos, fundando-se numa lei da natureza, não têm nada de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido comum das palavras. Terceira, muitos factos só são considerados por sobrenaturais porque não se conhece a causa deles. Ao lhes assinalar uma causa, o espiritismo os recoloca no domínio dos fenómenos naturais. Quarta, entre os factos qualificados como sobrenaturais, há muitos que o espiritismo demonstra serem impossíveis e que os classifica entre as crenças supersticiosas. Quinta, embora o espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, de forma alguma ele aceita a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexta, julgar o espiritismo pelos factos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor da sua opinião. Sétima, a explicação dos factos admitidos pelo espiritismo
as suas causas e as suas consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitava, o Espiritismo não pode considerar um crítico sério senão aquele que tenha visto tudo, estudado e aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, aquele que soubesse do assunto tanto quanto qualquer adepto mais esclarecido, aquele que, por conseguinte, tivesse adquirido os seus conhecimentos de algum lugar que não dos romances da ciência, aquele a quem não se poderia opor nenhum facto do qual ele não tivesse conhecimento e nenhum argumento sobre o qual não tivesse meditado, que ele refutaria não por negação, mas por outros argumentos mais concretos, que ele poderia, enfim, indicar uma causa mais lógica para os factos averiguados. Tal crítica ainda não foi encontrada. Acabamos de pronunciar a palavra milagre. Numa ligeira observação sobre isto, não seria inapropriada neste capítulo. Uma ligeira observação sobre isso não seria inapropriada neste capítulo sobre o maravilhoso. Na sua acessão inicial e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas como tantas outras, essa palavra afastou-se do sentido originário e hoje representa, segundo a Academia, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. De facto, essa é a sua significação usual e é apenas por comparação e por metáfora que a aplicamos às coisas triviais que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. De forma nenhuma é nossa intenção examinar se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, revogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. O nosso objetivo é exclusivamente demonstrar que os fenómenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, jamais derrogam essas leis e que eles não têm nenhum caráter de miraculoso e nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Já os fenómenos espíritas, ao contrário, estes explicam-se da maneira mais racional e, portanto, não são milagres, mas simples efeitos que têm a sua razão de ser nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outra característica, que é o de ser insólito e excepcional. Ora, desde que o facto se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes, por isso é que em outros tempos aqueles que sabiam mais do que uma pessoa comum se passavam por feiticeiros, e como as pessoas acreditavam que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eles queimavam aqueles outros. Hoje que já estamos muito mais civilizados, contentamos-nos em levá-los aos asilos. Como dissemos no começo, se um homem realmente morto voltasse à vida por uma intervenção divina, haveria aí um verdadeiro milagre, pois isso é contrário às leis da natureza. No entanto, se tal homem só tem as aparências da morte, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, que a ciência ou uma ação magnética pudesse reanimá-lo, para as pessoas instruídas isso seria um fenómeno natural. Entretanto, aos olhos do vulgo ignorante, esse facto passaria por milagroso, e conforme o caráter dos indivíduos, o autor seria apedrejado ou venerado. Que no meio de um campo, um físico lance uma pipa elétrica e faça cair um raio sobre uma árvore, e esse novo Prometeu certamente será visto como alguém dotado de um poder diabólico. E, diga-se de passagem, Prometeu parece-nos especialmente ter antecipado Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou melhor, o movimento da Terra, eis aí o verdadeiro milagre, porque não conhecemos nenhum magnetizador dotado de uma potência tão grande capaz de realizar tal prodígio. De todos os fenómenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta e um dos que demonstram de maneira mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, de facto, esse fenómeno, ser produzido por seres ocultos, não se segue que ele
seja mais miraculoso do que todos os outros fenómenos oriundos de agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, tanto no mundo material quanto no mundo moral. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo dá-nos a chave de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que nos tempos antigos puderam passar-se por prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela-nos uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conhecíamos os efeitos, pois eles produziram-se em todos os tempos, mas não conhecíamos a lei. E foi a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Uma vez compreendida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenómenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem maior milagre ao fazer uma mesa mover-se ou ao fazer os falecidos escreverem, tanto quanto o médico ao fazer um moribundo voltar à vida ou o físico ao fazer um raio cair. Aquele que pretendesse fazer milagres com a ajuda dessa ciência seria ou um ignorante do assunto ou um enganador. Os fenómenos espíritas, do mesmo modo que os fenómenos magnéticos, tiveram que se passar por prodígios antes que conhecêssemos a sua causa. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. Eis porque todos os factos reputados prodigiosos são alvos de zombaria deles. E como a religião contém grande número de factos desse género, eles não creem na religião e daí à incredulidade absurda não há mais do que um passo. Ao explicar a maior parte desses factos, o Espiritismo dá-lhes uma razão de ser. Logo, o Espiritismo vem em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos factos que, não tendo mais o caráter miraculoso, não deixam de ser extraordinários e Deus não fica nem menor e nem menos poderoso por não haver anulado as suas leis. De quantas piadas não foram alvos as elevações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fenómeno explicado pela lei espírita. Fomos pessoalmente testemunho ocular dele e o Sr. Aum, assim como outras pessoas do mesmo conhecimento, repetiram muitas vezes o fenómeno produzido por São Cupertino. Logo, esse fenómeno pertence à ordem das coisas naturais. No número das ocorrências deste género, devemos colocar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de La Salette, que divide até mesmo o clero, não tem nada de insólito para nós. Seguramente não podemos afirmar que o facto se deu porque não temos prova material disso, mas para nós ele é possível, visto que conhecemos milhares de casos recentes semelhantes. Acreditamos nele, não só porque a sua realidade é averiguada por nós, mas sobretudo porque nos damos conta perfeitamente de que maneira eles se produzem. Queiram-se recorrer à teoria das aparições, que daremos mais adiante, e todos verão que este fenómeno se torna tão simples e plausível quanto um monte de fenómenos físicos que só parecem prodigiosos por falta de uma chave para a sua compreensão. Quanto à personagem que se apresentou em La Salette, é outra questão. A sua identidade não nos foi demonstrada de modo nenhum. Constatamos simplesmente que pode ter havido uma aparição. O resto não é da nossa competência e cada um pode guardar as suas convicções a respeito. O Espiritismo não tem que se ocupar com isso. Dizemos somente que os factos produzidos pelo Espiritismo nos revelam novas leis e nos dão a chave para a explicação de uma imensidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que se passavam por miraculosos encontraram aí uma explicação lógica, isso é um motivo para que ninguém se apresse a negar o que não compreende.
Os fenómenos espíritas são contestados por determinadas pessoas exatamente porque parecem escapar da lei comum e porque não nos damos conta disso. Dê-lhes uma base racional e a dúvida cessa. Neste século, em que não nos contentamos com palavras, a explicação é então um poderoso motivo de convicção. Por isso, todos os dias vemos pessoas que não testemunharam nenhum facto e que não observaram nem uma mesa a mover-se, nem um médium a escrever, mas que estão tão convencidas quanto nós, unicamente porque elas leram e compreenderam. Se devêssemos acreditar somente no que vemos com os nossos olhos, as nossas convicções se reduziriam a pouquíssimas coisas.